Essa é uma história inspirada em um relato real. Os nomes dos verdadeiros envolvidos foram alterados para preservá-los. Se você quer contar sua história de separação ou divórcio, entre em contato pelos canais disponíveis na descrição do vídeo ou na bio. Ele jurou que me amava, mas dormia com ela. Cresci acreditando que o mar tinha respostas para tudo, como se cada onda trouxesse um conselho antigo e cada ressaca levasse embora aquilo que doía. Meu nome é Lívia, e antes que eu fale do meu casamento e das traições que atravessaram meu peito como vidro, preciso voltar à menina que eu fui, porque é dela que nasceu a mulher que amou do jeito errado, achando que estava amando certo. Na minha cidade litorânea, em Santa Catarina, as manhãs tinham cheiro de pão quente e maresia, e eu aprendia a ler com o barulho das gaivotas competindo com a voz da minha mãe. Meus pais não tinham muito, mas tinham um ao outro, e era o suficiente para me convencer de que o amor podia ser casa e abrigo, e também estrada e vento. Meu pai, quando voltava do trabalho, encostava a testa na da minha mãe como quem faz uma oração silenciosa. Eu assistia àquele ritual cotidiano e guardava no corpo a certeza de que amar era um gesto que, repetido todos os dias, se tornava promessa cumprida. Cresci vendo meus pais atravessarem tempestades segurando o guarda-chuva com as duas mãos, um de cada lado, e eu bem no meio. Talvez por isso, anos depois, quando encontrei chuva, eu tenha achado que bastava me encolher sob qualquer pano para ficar a salvo. A escola era perto do mar, e a professora dizia que eu tinha cabeça de nuvem, mas olhos de farol. Eu lia romances velhos da biblioteca municipal, livros que cheiravam a sal e pó, e sublinhava frases como quem borda um enxoval. Aprendi cedo que as histórias bonitas começam com um encontro, mas ninguém me avisou que as histórias verdadeiras começam muito antes, no modo como a gente aprende a olhar para si, no modo como a gente decide o que merece ou aceita o que não merece. Eu era a filha que ajudava a mãe a fechar as janelas antes do vento sul, a que aprendia a cozinhar olhando os movimentos das mãos, a que varria o quintal pensando em finais felizes. Talvez eu tenha confundido disciplina com destino. Talvez eu tenha acreditado que quem faz tudo certo por dentro estará protegida do que vem de fora. Eu não sabia, naquela infância de conchas e cadernos, que o amor exigiria de mim mais do que boa vontade, que ele pediria fronteiras e escolhas, e às vezes a coragem de dizer não a uma versão bonita e falsa de tudo aquilo que eu desejava. As tardes tinham um ouro oblíquo, e quando a luz entrava pela janela da sala, parecia que a poeira dançava por causa de uma música que só eu ouvia. Foi ali que a fé virou hábito. Não a fé grandiosa de milagres cinematográficos, mas a fé doméstica de quem acende uma vela no coração e mantém a chama viva sem alarde. Eu falava com Deus como quem conversa com alguém sentado na cadeira da varanda, e achava que ele me respondia no intervalo entre uma onda e outra. Pedia pouco: saúde para os meus, livros para ler, um amor parecido com o dos meus pais. A cidade era pequena. As pessoas se conheciam pelo nome e pelo jeito de amarrar o cabelo. Eu cresci entre vizinhos que emprestavam açúcar e notícias, e aprendi que quase tudo se resolve com tempo e delicadeza. Quase tudo. Quando eu entrei na adolescência, o corpo esticou como mastro, e com ele, o coração começou a pedir coisas maiores. Não era só a curiosidade por beijos e bilhetes. Era um vício antigo em promessas, como se eu quisesse morar na beira de uma frase que ainda não tinha fim. A praia, que sempre foi brincadeira, virou palco para futuras histórias. Eu caminhava descalça e escrevia nomes imaginários na areia, testando o som que eles fariam ao lado do meu. Havia uma pressa possível em mim, mas também um pudor herdado. Eu acreditava que as coisas boas chegam quando a gente está pronta para recebê-las, e por isso me preparei como quem arruma a casa para uma visita. Estudei, trabalhei cedo, cuidei do que era meu. Eu tinha o mapa dos outros e nenhum mapa de mim. Aprendi a ser útil, mas não aprendi a medir o preço de ser necessária para alguém que não sabia se precisava de mim ou apenas do que eu dava. Meu pai dizia que as pessoas revelam a alma pelo modo como tratam o tempo. Eu tratava o tempo como um aliado, guardando moedas de paciência num cofre invisível. Achava que, quando o amor chegasse, eu saberia investir tudo no lugar certo. Ao redor, amigas colecionavam encontros e desencontros, e, embora eu escutasse com interesse, havia em mim uma reserva tranquila, como se eu estivesse prometida a uma história específica,
pendurada em algum lugar do futuro. Talvez essa certeza tenha sido o primeiro engano. Esperar por um enredo ao invés de aprender a escolher protagonistas. A verdade é que eu me sentia inteira na minha incompletude. E é perigoso se sentir assim, porque qualquer sorriso que encaixe na falta vira a chave mestra. Aos domingos, depois da missa, a gente ia caminhar no mole e olhar as embarcações entrando e saindo. Eu gostava de imaginar a vida de cada tripulante, as cartas que escreviam, os nomes que repetiam na hora de dormir. Havia um romantismo antigo em mim que ninguém me ensinou. Uma espécie de ruído doce pedindo pertença. Não era carência, era vocação para casa. Talvez por isso, anos depois, quando alguém me ofereceu uma morada feita de promessas, eu tenha assinado sem ler as cláusulas miúdas. A menina que eu fui me preparou para amar, mas não me ensinou a decifrar máscaras. Me ensinou a perdoar, mas não me explicou que perdão sem critérios vira licença para recomeçar o erro num dia bonito. Guardo da infância a imagem de um varal com lençóis brancos tremulando no vento, sol batendo e um cheiro de sabão que parecia felicidade materializada. Eu achava que a vida adulta seria isso: roupa lavada, cama limpa, alguém chegando com flores do mercado, riso no corredor. E de certa forma, foi assim por um tempo, até a beleza virar cortina e esconder o mofo. Mas naquela época eu não sabia. Eu acreditava que a pureza dos meus desejos era suficiente para higienizar o mundo. Não era. O mundo tem sombras que pedem luz e portas que pedem tranca. Minha mãe certa vez disse, enquanto costurava a barra de um vestido, que amar também é medir. Eu sorri, achando a frase dura demais para o meu coração macio. Mais tarde, com o dedo sangrando por ter enfiado a mão onde não devia, eu repetiria a sentença em silêncio, como um salmo de proteção que só aprende quem se feriu. Se eu fecho os olhos, ainda ouço a régua batendo de leve na mesa da escola, chamando a classe de volta. Volto também. Volto para um quintal com pés de pitanga, para um rádio tocando baixo, para o barulho de talheres e conversas simples sobre contas, aulas, vizinhos, previsão do tempo. Volto para o rosto dos meus pais com linhas finas no canto dos olhos que se aprofundavam quando riam. Volto para a menina que guardava conchas em caixas de sapato e acreditava que cada uma trazia um segredo do fundo do mar. Talvez trouxessem mesmo. E um deles dizia algo que só hoje entendo. O mar dá e o mar toma. E é preciso aprender a nadar em ambos os momentos. Antes de Daniel, antes do casamento, antes das mentiras que me fizeram duvidar do meu próprio julgamento, eu era essa menina de pés salgados e caderno aberto. Eu tinha sede de futuro e ingenuidade suficiente para acreditar que o futuro teria sede de mim. Se hoje meu relato carrega cortes e quedas, é porque ele começa limpo demais, brilhando demais. E não há queda que não doía mais quando a gente vem de um lugar alto dentro da gente. Esta é a história de como uma menina preparada para amar o mundo precisou aprender a amar a si. Mas por enquanto, deixo você com a imagem dela no portão, ouvindo o mar de sempre, certa de que o amor, quando vier, virá com a mesma honestidade das ondas. Mal sabia que, às vezes, o que chega com espuma também esconde pedras. Conheci Daniel num fim de tarde abafado em Florianópolis, quando o campus inteiro parecia respirar pela metade, e o vento do mar entrava pelas janelas misturando sal e giz. Eu cursava letras e trabalhava meio turno na biblioteca, catalogando livros e pessoas. Ele apareceu numa dessas tardes, com uma pilha de volumes sobre filosofia e olhos que pareciam saber o que eu ainda não tinha coragem de dizer. Era professor substituto, 8 anos mais velho, voz firme e gestos lentos. Disse que gostava de silêncio, e eu, que sempre fui feita de ruído por dentro, me senti hipnotizada por aquela calma. Nos dias seguintes, ele voltava sempre no mesmo horário, pegava os mesmos livros, perguntava sobre autores que eu amava e ria com um tipo de ironia doce que me deixava vulnerável. Eu não sabia que aquela atenção podia ser uma forma de armadilha. Daniel sabia ouvir, e quem sabe ouvir tem o poder de abrir portas que nem a gente sabia que existiam. No início era apenas conversa,
Depois vieram os cafés, os bilhetes trocados entre páginas, os olhares longos demais para serem inocentes. E um dia, quando a biblioteca já estava quase vazia e o sol se punha alaranjado pelas janelas altas, ele disse que me via de um jeito que ninguém via, que eu parecia alguém que ainda acreditava no amor. Aquilo me atravessou como bênção. Eu ainda não sabia que também era maldição. Não demorou para eu descobrir que ele era casado. Foi numa conversa casual, dita sem importância, como quem menciona o tempo. Mas estamos mal, ele acrescentou logo. Vivemos de aparência. Não existe mais nada entre nós. Eu devia ter parado ali, devagar, mas não parei. Quando se cresce acreditando em amores redentores, é fácil confundir fragilidade com sinceridade. Ele me disse que estava preso, e eu quis ser a chave. Eu não sabia que a chave, muitas vezes, também é uma corrente. O relacionamento começou em segredo. Encontrávamo-nos em cafés discretos, em ruas onde ninguém conhecia meu nome. Eu me sentia viva e culpada, uma mistura perigosa que vicia. Ele dizia que comigo respirava, que comigo lembrava quem era. Eu acreditava em cada palavra, e talvez ele acreditasse também enquanto as dizia. É estranho como as mentiras mais convincentes nascem de desejos sinceros. Houve um dia em que ele apareceu encharcado pela chuva, dizendo que tinha decidido, que ia sair de casa, que não aguentava mais viver uma mentira. Eu chorei. Achava que eram lágrimas de alegria, mas eram lágrimas de entrega. Acreditei nele com uma devoção que hoje me assusta. Abandonei amigos, deixei de frequentar lugares, menti para minha mãe. Eu, que cresci entre orações e exemplos de fidelidade, estava agora escondendo pecados entre as dobras da roupa limpa. Dizia a mim mesma que o amor justificava, que o amor purificava, que se Deus via o coração, ele entenderia. Daniel deixou a esposa alguns meses depois. O divórcio foi rápido, seco, sem escândalo. Ele apareceu com uma mala e um sorriso cansado, dizendo: "Agora somos nós." Lembro de ter sentido uma vertigem. Achei que era felicidade, mas era medo. A vida começou a girar depressa, e eu me vi dentro de uma casa pequena, cheia de promessas grandes demais. No início, tudo era harmonia. Ele fazia café, lia poemas para mim, dizia que nunca tinha se sentido tão em paz. Eu acreditava. E por algum tempo, fomos felizes no limite do possível. Mas a felicidade, quando nasce de algo ferido, sempre carrega o eco da dor. Havia uma pressa em tudo o que fazíamos, como se tentássemos vencer o tempo, justificar o pecado com intensidade. Às vezes ele ficava em silêncio por longos minutos, olhando o mar pela janela, e quando eu perguntava no que pensava, ele respondia: "No que deixei para trás." Eu fingia não ouvir o tom melancólico da frase. Queria acreditar que falava da antiga casa, dos livros, das rotinas, não da mulher que o esperou até o último segundo. Uma noite, enquanto ele dormia, percebi uma marca branca em seu dedo, o lugar onde antes havia uma aliança. Passei o dedo por cima, como quem apaga uma lembrança, e senti um arrepio. Era como tocar o passado dele. Aquele gesto simples e tolo foi o primeiro aviso. Mas os avisos, quando o coração está cego, soam como ruídos distantes. Naquela época, eu ainda chamava o nosso amor de destino. Hoje, sei que destino é apenas o nome que damos às escolhas que não tivemos coragem de interromper. E foi assim que começou a história que um dia acabaria com a minha fé no amor. A história que eu achei que seria minha redenção, mas que na verdade seria minha ruína. A decisão aconteceu em uma manhã qualquer, dessas que parecem comuns, até que se transformam em divisor de águas. O sol entrava tímido pela janela do apartamento e o cheiro de café misturava-se com o perfume dele, ainda impregnado nas minhas mãos. Daniel havia dormido ali pela primeira vez sem pressa, sem medo, como se finalmente o mundo estivesse a nosso favor. Na mesa, entre 2 xícaras e um silêncio confortável, ele disse que tinha contado à esposa, que o casamento tinha acabado, que agora tudo seria diferente.
Eu olhei para ele com o coração disparado e senti algo parecido com fé. Era como se, naquele instante, todas as dúvidas que me corroíam tivessem sido dissolvidas no vapor do café. Eu quis acreditar que a dor de outras pessoas era um preço aceitável pela nossa felicidade. Ele me segurou pelas mãos e prometeu um recomeço. Disse que, em breve, contaríamos ao mundo, que ele me apresentaria aos amigos, à família, que a nossa história seria limpa, bonita, verdadeira, e eu, ingênua e faminta de amor, confundi promessa com destino. Foram semanas de euforia. A notícia se espalhou rápido entre conhecidos, e junto com ela vieram os olhares, as críticas, os sussurros que pareciam me seguir pelas ruas e pelos corredores da faculdade. Eu me tornei a outra, o nome sussurrado em vozes que julgavam e que, ao mesmo tempo, pareciam se alimentar da tragédia que eu chamava de amor. Perdi amigas, perdi o respeito dos meus pais. Minha mãe me olhava com uma mistura de pena e desespero, como quem vê o próprio espelho se estilhaçar. Meu pai mal falava comigo. Ainda assim, eu não recuei. Daniel insistia que tudo ficaria bem. As pessoas falam porque não entendem o que é amor de verdade, dizia ele. E eu acreditava. Eu o defendia com unhas e dentes, com uma lealdade cega que hoje me envergonha. A cada briga com minha mãe, eu repetia as palavras dele como se fossem mandamentos. A cada noite em que chorava sozinha, me convencia de que toda história bonita precisa de um sacrifício. Quando finalmente nos casamos, meses depois, senti que estava sendo perdoada pelo universo. Eu havia lutado por aquele amor. E agora ele era meu. As pessoas não foram ao casamento. Meus pais mandaram flores e silêncio. Ainda assim, lembro da sensação de estar entrando em uma casa nova, cheia de cheiros novos, e pensar que a vida estava, enfim, se encaixando. Daniel me abraçou na porta e disse: "Agora começa a nossa verdade." Eu acreditei de novo. O início foi bonito. Ele me chamava de meu porto. Dizia que eu era o descanso que esperou a vida toda. Ríamos por nada, cozinhávamos juntos, planejávamos viagens. À noite, caminhávamos na praia de mãos dadas, e eu sentia que o mar lavava qualquer pecado que ainda restasse em nós. Acreditava que o amor, quando verdadeiro, purifica até o erro. Mas eu não sabia que o erro, às vezes, é o próprio alicerce do amor errado. Com o tempo, notei sombras pequenas se formando. Chamadas que ele atendia em outro cômodo, mensagens lidas e apagadas depressa, mudanças sutis no olhar. Mas toda vez que o medo se aproximava, eu o afastava com desculpas bonitas. Dizia a mim mesma que ele estava cansado, que precisava de espaço, que os fantasmas do passado ainda o perseguiam. Eu o queria inteiro, e para tê-lo, fingia não ver quando partes dele escapavam pelas frestas. Uma noite, enquanto ele dormia, observei seu rosto e me perguntei se era assim que começa a culpa. Silenciosa, discreta, com medo de dar nome ao que sente. Ele se virou na cama e me abraçou por reflexo, e por um segundo, voltei a acreditar que ainda havia salvação. Acordei no dia seguinte disposta a lutar com tudo o que tinha, mesmo que não soubesse mais exatamente contra o quê. O pecado parecia amor, e o amor parecia redenção. Eu estava disposta a pagar o preço que fosse para continuar acreditando nisso. Mas o preço, descobri depois, é sempre mais alto quando a gente decide sozinha. E foi nessa mistura de fé e cegueira que o casamento começou a se erguer, bonito por fora, trincado por dentro, como uma casa à beira-mar que ainda brilha ao pôr do sol, mesmo enquanto o sal do vento corrói cada tijolo. O casamento foi, por um breve instante, o reflexo perfeito daquilo que eu sonhei desde menina. A casa que alugamos ficava a poucas quadras do mar, e à noite o som das ondas entrava pelas janelas como uma canção antiga, dessas que embalam o sono e fazem o coração acreditar que está seguro. No começo, era como viver dentro de um filme. Daniel acordava antes de mim, preparava café e deixava bilhetes escritos à mão sobre a mesa. Dizia que eu era a mulher que ele esperou a vida toda, que ao meu lado ele podia ser quem realmente era.
Eu sorria, acreditava e respondia com a mesma devoção. As pessoas que antes nos julgavam começaram a se calar, e isso me deu a sensação de que o tempo estava do nosso lado. Eu repetia para mim mesma que tudo o que é verdadeiro encontra uma maneira de permanecer, que Deus compreenderia nossos erros, que o amor era mais forte do que as circunstâncias. Durante meses tudo correu bem. Saíamos para jantar, fazíamos planos de abrir um pequeno café literário, sonhávamos com filhos, viagens, uma vida simples, mas cheia de significado. Eu estava disposta a esquecer o passado dele, a mulher que ele deixou, a dor que causou. Achava que começar de novo era o mesmo que apagar. Mas os sinais começaram a aparecer de forma sutil, quase imperceptível. Primeiro vieram os silêncios longos. Depois, os olhares vagos enquanto eu falava. Às vezes, ele parecia estar ali e ao mesmo tempo muito longe. Passou a chegar tarde, a evitar perguntas, a se trancar em pensamentos que eu não alcançava. Quando eu insistia, ele dizia que era o trabalho, o cansaço, as responsabilidades. E eu, por medo de estragar o pouco de paz que tínhamos, aceitava suas desculpas. Aos poucos, a casa que antes parecia abrigo começou a se transformar em um lugar estranho. As risadas diminuíram, as conversas se tornaram cuidadosas, e o amor, que antes era leve, começou a pesar. Eu sentia a presença de algo invisível entre nós, um tipo de distância que não se media em passos, mas em silêncios. Às vezes, eu o observava dormir e tentava encontrar no seu rosto o homem que eu amei, o homem que largou tudo por mim. Mas ele parecia cansado, carregando um arrependimento que eu fingia não ver. Havia dias em que ele voltava com o perfume diferente, o humor instável. Outras vezes, trazia presentes, flores, livros, jantares inesperados, e me enchia de atenção, como se quisesse compensar alguma culpa. Eu tentava acreditar nesses gestos, mas no fundo sabia que não eram amor. Eram distrações. A rotina passou a ser marcada por um vai e vem de afeto e indiferença. Ele se tornava doce e distante na mesma proporção. Uma tarde, ele recebeu uma ligação e saiu às pressas. Esqueceu o celular sobre a mesa. Eu fiquei parada diante dele, com o coração acelerado. Nunca fui de bisbilhotar, mas naquele momento algo dentro de mim gritou. Peguei o telefone. A tela se acendeu e por um segundo hesitei. E foi nesse segundo que vi a mensagem. Era curta, simples e devastadora. Senti sua falta. Quando nos vemos de novo? O nome era desconhecido. Senti o chão fugir dos meus pés. Um arrepio percorreu minha espinha e a realidade começou a desmoronar em silêncio. Esperei ele voltar, sem saber se queria uma explicação ou um milagre. Quando entrou pela porta, olhei em seus olhos e perguntei quem era. Ele riu. Disse que era colega de trabalho, que eu estava exagerando. Mas sua voz tremia. Nos dias seguintes, ele ficou ainda mais ausente. Passava horas fora. Dormia pouco. Evitava o toque. O amor que eu lutei para construir começou a morrer diante de mim, e não havia nada que eu pudesse fazer. Eu tentava conversar, tentava resgatar o que tínhamos, mas parecia que, enquanto eu lutava, ele já havia desistido há muito tempo. A casa se encheu de fantasmas. O som do mar, que antes me acalmava, passou a me irritar. Cada canto trazia uma lembrança do que fomos, e essas lembranças começaram a doer. Eu percebi que a verdade é que nunca fomos o casal que imaginei. Eu me apaixonei por uma ideia, e ele se apaixonou pela novidade. Quando a rotina chegou, a máscara caiu. Daniel passou a dormir virado para o outro lado da cama. E eu, mesmo ao lado dele, sentia frio. Foi então que entendi que a casa que construímos juntos não tinha alicerces. Era feita de desculpas, de culpas mal resolvidas, de silêncios. E tudo o que é construído sobre mentira, um dia, desaba. Não com barulho, mas com um estalo quase imperceptível, o som exato de um coração partindo.
E foi assim que eu comecei a perceber que algo dentro de mim já sabia que esse amor um dia seria minha ruína. Foi numa noite comum, dessas em que o corpo está presente, mas o coração parece andar em outro fuso. Eu estava sozinha em casa. Daniel dissera que ficaria até mais tarde resolvendo um projeto. A frase já não me causava incômodo. Eu tinha aprendido a aceitar as ausências como parte do casamento. Fiz café, sentei no sofá e comecei a revisar uns textos que usaria nas aulas da semana seguinte. A casa estava silenciosa demais. O tipo de silêncio que não descansa, apenas denuncia. Quando ouvi o som do portão, olhei o relógio. Passava das 11. Ele entrou apressado, cheirando a perfume novo e desculpas velhas. Falou pouco, beijou minha testa e foi direto para o banho. Deixou o celular sobre o aparador da sala. A tela acendeu. Uma mensagem apareceu por segundos e desapareceu. O nome não era familiar. Senti o estômago revirar. Uma força involuntária que misturava medo e necessidade me fez pegar o aparelho. As mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Abri a conversa. O primeiro texto dizia: "Hoje foi perfeito. Queria ficar mais tempo com você." Rolei a tela. Havia dezenas de mensagens, juras, fotos, corações, promessas. O mundo pareceu se inclinar de lado. As palavras se repetiam como ondas quebrando em sequência, destruindo tudo que eu ainda acreditava ser firme. Não era só flerte. Era uma história. E ela existia há meses, talvez desde antes do nosso casamento. Li até onde aguentei. Quando ouvi o barulho do chuveiro se desligando, coloquei o celular de volta no lugar, sentei no sofá e esperei. O coração batia tão rápido que mal consegui respirar. Quando ele saiu do banheiro enrolado na toalha, fingiu surpresa ao me ver acordada. "Está tudo bem?" Perguntou com a naturalidade de quem ainda carrega o cheiro de outra mulher. "Está." Menti. Ele sorriu, caminhou até o quarto e deitou-se. Fiquei ali, imóvel, olhando o teto, tentando entender em que ponto o amor vira farsa. No dia seguinte, não falei nada. Fingi normalidade, arrumei a casa, preparei o café, cumpri compromissos. À noite, quando ele chegou, sentei diante dele e perguntei, sem rodeios: "Quem é ela?" O som das palavras pareceu atravessar o ar como uma lâmina. Ele não respondeu de imediato. Riu, um riso curto, quase desdenhoso, e perguntou do que eu estava falando. Mostrei o celular. Ele pegou o aparelho, olhou rapidamente e me devolveu. "Você está vendo coisa onde não tem. É só uma amiga." "Uma amiga que escreve 'Senti sua falta'?" Rebati. Ele se levantou, passou a mão nos cabelos e soltou um suspiro longo, cansado. "Eu não aguento mais essa tua mania de controlar tudo. Você desconfia até do vento." Eu quis gritar, mas não consegui. Ele virou as costas, pegou as chaves e saiu, deixando o eco da porta batendo contra a parede. Foi nesse instante que percebi que o amor não acaba de uma vez. Ele se apaga em pequenas retiradas, em cada mentira dita com voz calma, em cada passo que o outro dá para longe, enquanto você ainda está de mãos estendidas. Durante dias, vivi em estado de negação. Vasculhava as mensagens repetidas vezes, procurando uma brecha, algo que provasse que eu estava errada. Mas quanto mais lia, mais percebia que o erro era ter acreditado tanto. Algumas semanas depois, recebi um e-mail anônimo. O assunto dizia apenas: "Você merece saber." O corpo do texto trazia fotos de Daniel e de uma mulher sorridente, tiradas em uma pousada no interior. Entre as imagens, uma delas me tirou o ar. Eles estavam na mesma praia onde ele e eu havíamos passado nossa lua de mel. O mesmo enquadramento, a mesma mesa, o mesmo pôr do sol. Só a mulher era diferente. Senti o chão abrir sob meus pés. Gritei, chorei, ri de desespero. Quebrei um copo contra a parede e fiquei olhando o vidro espalhado como se pudesse recolher, entre os cacos, a inocência que perdi. Na manhã seguinte, ele voltou. Disse que precisava conversar. Eu não chorei.
Ouvi calada enquanto ele me dizia que estava confuso, que não queria me machucar, que a culpa era de ambos. Eu quase acreditei de novo, até ele dizer o nome dela. Camila. Camila, minha antiga colega de faculdade, minha amiga, a mulher que me ajudou a organizar o casamento, que me emprestou o vestido, que segurou o buquê enquanto eu subia ao altar. Senti o mundo parar. Nenhuma lágrima saiu. Apenas um silêncio gelado, absoluto. O tipo de silêncio que anuncia o fim. Quando ele terminou de falar, eu apenas disse: "Pode ir." E ele foi, sem olhar para trás. Depois disso, o som do mar que entrava pelas janelas deixou de ser consolo. Virou lembrança de tudo que o vento levou. Depois que ele saiu, a casa pareceu mudar de tamanho. As paredes se afastaram, o teto ficou mais alto, e eu me senti menor do que nunca. O silêncio não era mais vazio. Era vivo, denso, quase cruel. Havia o som do vento passando por frestas que eu nunca tinha notado, o estalar da madeira no chão, o eco das lembranças. Eu andava de um cômodo a outro tentando reconhecer o lugar que construímos juntos, mas tudo parecia diferente, contaminado. Até as xícaras de café tinham outro peso, como se carregassem segredos. Nos primeiros dias, eu ainda esperava que ele voltasse. Acordava e olhava para a porta, imaginando o barulho das chaves, o som dos passos, o pedido de desculpas. Eu tinha decorado tantas reconciliações imaginárias que elas pareciam reais. Mas o tempo passou, e a realidade começou a se impor. Ele não voltaria. E se voltasse, já não seria o mesmo homem. Talvez nunca tivesse sido. Foi quando começaram as notícias. Pessoas que conhecíamos em comum começaram a me ligar com vozes hesitantes, cuidadosas, como quem carrega uma bomba nas mãos. Falavam de boatos, de fotos, de encontros públicos entre ele e Camila. E mais tarde, a confirmação. Eles estavam juntos, morando no mesmo apartamento onde eu e ele havíamos passado nossa lua de mel. A dor não era só ciúme, era humilhação. A traição não estava apenas no corpo dele, mas nas memórias. Tudo o que construímos virou cenário de um amor emprestado, de uma história reciclada. Eu me sentia invadida, como se alguém tivesse entrado na minha vida e rearrumado os móveis, trocado as cores, rasgado as fotos. Durante semanas, não consegui comer direito. O corpo rejeitava o alimento, como se o estômago também quisesse expulsar tudo que restava dele. Dormir era quase impossível. A cada vez que fechava os olhos, via os dois juntos. Via o sorriso dela, aquele mesmo sorriso que eu aprendi a decifrar na faculdade, quando ela me ouvia falar sobre Daniel e me dizia para tomar cuidado, rindo de leve, fingindo preocupação. Tudo era engano. Tudo era teatro. Um dia, precisei voltar ao apartamento para buscar alguns pertences. Entrei e senti o cheiro dele misturado ao perfume que não era meu. No cabideiro, uma echarpe de cor diferente balançava leve com o vento. Aquele pequeno pedaço de tecido me cortou por dentro. Caminhei até o quarto. A cama, o abajur, a janela aberta. Tudo no lugar. Só eu era a ausência. Peguei uma caixa de sapatos onde guardava cartas e fotos e percebi o quanto a gente se ilude, achando que as lembranças são abrigo. Elas também machucam. Nos dias seguintes, o desespero deu lugar à raiva. Rasguei cartas, joguei fora roupas, deletei fotos. Fiz tudo o que uma pessoa faz quando tenta apagar o passado com gestos físicos, sem perceber que o verdadeiro veneno mora na mente. Eu o odiava, mas ainda esperava uma explicação. Eu dizia a mim mesma que, se ele ao menos se arrependesse, talvez eu pudesse perdoar. Essa foi a minha maior ingenuidade. Achar que o arrependimento do outro é o remédio da nossa dor. Certo dia, enquanto caminhava pela praia, encontrei a ex-esposa dele por acaso. Eu não a reconheci de imediato, mas ela me chamou pelo nome. "Podemos conversar?" perguntou. Fomos até um banco de madeira próximo à areia. Ela me olhou com calma,
sem rancor, e disse: Ele fez comigo o que fez com você. E antes de mim, com outra. Ele é um homem que não sabe ficar. Fiquei muda. Ela continuou: A culpa não é sua, Lívia. É dele. Ele precisa da destruição para se sentir vivo. Aquelas palavras foram o primeiro sopro de lucidez depois de meses sufocada. Eu chorei. Não por ele, mas por mim. Por ter acreditado tanto. Por ter me perdido tentando salvar alguém que nem queria ser salvo. Quando ela se levantou e foi embora, fiquei olhando o mar. Pela primeira vez, aquele som antigo não doía. Era apenas o mar, voltando a ser o que sempre foi. Movimento, constância, verdade. Naquela noite, voltei para casa e me olhei no espelho. A mulher que me encarava era outra. Os olhos inchados, o rosto cansado. Mas havia algo novo. Uma espécie de calma amarga, uma semente de força. Eu não sabia, mas aquele era o início do meu recomeço. O colapso, percebi, não é o fim, é o parto doloroso de uma nova consciência. E a dor, quando termina de destruir, começa a ensinar. A queda não começou com um grito, nem com um rompante de desespero. Ela veio em silêncio, como uma maré fria que invade a casa enquanto a gente dorme. Um dia eu acordei e percebi que não havia mais ninguém para quem ligar. Nenhum motivo para arrumar o cabelo, nenhum café para preparar. O apartamento era grande demais. As horas eram longas demais. E o ar parecia denso, como se até respirar tivesse se tornado uma tarefa difícil. Nos primeiros dias depois do divórcio, eu apenas existia. Andava pela casa descalça, como quem tenta reconhecer o próprio território depois de um terremoto. O telefone tocava e eu deixava tocar. Os amigos insistiam em me visitar, mas eu inventava desculpas. Não queria consolo, queria sumir. Até o som do mar, que antes me acalmava, me causava náusea. Era como se cada onda trouxesse de volta a lembrança dele, lavando o pouco de esquecimento que eu tentava construir. As contas começaram a se acumular. Ele havia deixado dívidas, cartões estourados, promessas de pagamentos que nunca fez. Descobri que parte do que tínhamos estava no nome dele, e eu, sem perceber, ficara sem nada. Meu salário de professora não cobria nem metade das despesas. E, para completar, o aluguel da casa que dividíamos estava atrasado. Era como se a vida tivesse decidido testar todos os meus limites de uma vez. Numa tarde, sentei no chão da sala e chorei como nunca havia chorado. Chorei até o corpo doer, até não ter mais lágrimas. Havia raiva, vergonha, culpa, saudade e um tipo de amor doente que insistia em sobreviver. Eu repetia para mim mesma que ele não merecia nenhuma lembrança, mas o coração não obedece a ordens racionais. Cada vez que eu fechava os olhos, lembrava do toque dele, da voz, das risadas, e cada lembrança era uma ferida que reabria. As noites foram as piores. Deitava e olhava para o teto, tentando encontrar um motivo para continuar. Pensei em sumir, em deixar tudo para trás, em recomeçar em outro lugar. Mas até o futuro parecia inacessível. Eu não conseguia imaginar outro amor, outra vida. Era como se ele tivesse levado comigo não apenas o que eu tinha, mas o que eu era. Houve um dia em que encontrei uma velha foto nossa dentro de um livro. Estávamos rindo, abraçados, de frente para o mar. Eu olhei por longos minutos e percebi algo que nunca tinha visto antes. Aquele sorriso era forçado. Eu estava tentando parecer feliz, tentando convencer o mundo e a mim mesma de que o amor bastava. Foi nesse instante que entendi o quanto me violentei para caber dentro de uma mentira. O fundo do poço não é o momento em que a gente perde tudo. É quando a gente percebe que se perdeu tentando ser tudo para alguém. Eu havia me esquecido de mim. Deixei de ler, de escrever, de cuidar das plantas, de rezar. Me transformei em um eco do que ele queria. E quando ele foi embora, o eco se calou. Mas o fundo também tem chão. E foi ali, naquele silêncio gelado, que algo começou a se mover dentro de mim. Uma pequena lembrança de quem eu fui.
A menina que acreditava no amor, que lia à beira do mar, que sonhava com palavras e não com pessoas. Comecei a me agarrar a essa lembrança como quem segura um pedaço de madeira em meio ao naufrágio. Demorei meses para sair de casa. Quando finalmente coloquei os pés na rua, o sol me pareceu um estranho. Caminhei até a praia. O vento era frio, mas a sensação era quase libertadora. O mar, que antes doía, parecia agora indiferente à minha tragédia. E essa indiferença me trouxe paz, porque percebi que o mundo não havia parado. Só eu tinha ficado presa. Voltei para casa e escrevi uma frase em um papel. Eu ainda estou aqui. Colei na parede da cozinha. Era simples, mas era um começo. Um lembrete de que, mesmo despedaçada, eu existia. Nos dias seguintes, comecei a arrumar as coisas. Doei roupas, joguei fora lembranças, pintei as paredes. Pequenos gestos de sobrevivência. Nenhum deles curava, mas todos me faziam lembrar que a dor não era tudo o que eu tinha. Aos poucos, o som do mar voltou a ser som, não mais lembrança, apenas mar. E foi assim que a queda começou a se transformar. Porque quando a gente chega ao fundo, o único movimento possível é para cima. E eu estava, mesmo sem perceber, aprendendo a me levantar. O despertar não foi um milagre. Não veio com claridade ou com promessas novas. Veio aos poucos, quase imperceptível, como a maré que sobe devagar e só se percebe quando já molhou os pés. Começou numa manhã simples, quando abri a janela e o ar do mar entrou pela casa. Pela primeira vez em meses, o vento não doeu. Era o mesmo vento que um dia trouxe cheiro de traição e lembranças ruins, mas agora parecia apenas brisa. Eu me dei conta de que o mundo continuava igual e que a única coisa parada era eu. A partir desse dia, comecei a me forçar a fazer pequenas coisas. Caminhar até a padaria, cozinhar algo que eu gostava, sentar na areia e olhar o horizonte sem pensar nele. No começo era difícil. O corpo obedecia, mas o pensamento ainda insistia em se voltar para o passado. Cada música, cada cor, cada aroma parecia ter o nome de Daniel gravado. Mas o tempo é paciente e a vida, mesmo quando machuca, ensina a respirar diferente. Voltei a dar aulas, mesmo sem vontade. Meus alunos foram o primeiro sinal de que a vida ainda podia ser leve. As conversas sobre livros, os olhares curiosos, as pequenas perguntas. Um dia, um deles me perguntou o que era o amor. Eu fiquei em silêncio por um momento. Depois respondi: é aquilo que te faz crescer, não o que te destrói. E percebi que pela primeira vez eu acreditava no que estava dizendo. Comecei a escrever à noite, como quem exorciza. No início, eram desabafos sem sentido, frases soltas, raiva misturada com arrependimento. Depois, as palavras começaram a ganhar forma, ritmo. Escrever era como respirar fora d'água. Cada texto que terminava era uma ferida cicatrizando. E quanto mais eu escrevia, menos espaço ele ocupava dentro de mim. Foi também nessa fase que reencontrei a ex-esposa de Daniel. Não por acaso, mas porque quis. Pedi para vê-la novamente. Marcamos em um café perto da praia. Ela me ouviu com paciência e, no final, disse algo que nunca esqueci. A gente sempre acredita que foi enganada, mas no fundo, se engana junto. E é quando a gente entende isso que finalmente se liberta. Essas palavras me acompanharam por muito tempo. Eu parei de me ver como vítima e comecei a me enxergar como alguém que também precisou amadurecer. Deixei de odiar Camila, deixei de pensar em Daniel. Não porque perdoar fosse fácil, mas porque a raiva era um elo que ainda me prendia a eles, e eu já não queria mais estar presa. Aos poucos, voltei a me reconectar com o que me fazia bem. O som das ondas, os livros antigos, a sensação do sol na pele. Retomei amizades, liguei para minha mãe, pedi perdão pelo tempo em que me afastei. Ela chorou e disse: o amor de mãe não precisa de volta, só precisa de volta para casa. E eu voltei. Decorei meu pequeno apartamento com flores, quadros e silêncios bons.
Aprendi a cozinhar para uma pessoa só, e estranhamente, isso me trouxe paz. O barulho dos talheres não era mais triste, era sincero. Eu estava reaprendendo a existir sem depender de um olhar alheio para me validar. E um dia, quando menos esperava, percebi que o amor que eu procurava nele estava, o tempo todo, dentro de mim. Eu apenas não sabia olhar. O despertar não é grandioso. É feito de gestos pequenos que se repetem até o coração lembrar o caminho de volta. É quando a dor se torna professora, o silêncio vira abrigo e a solidão deixa de ser castigo para ser descanso. Hoje entendo que nada do que vivi foi em vão. Cada lágrima, cada engano, cada noite em claro me trouxe até aqui, a um lugar de calma, de verdade. E se ainda há cicatrizes, elas não me envergonham. São a prova de que eu sobrevivi. E foi assim, em meio ao som do mar e ao cheiro do café da manhã, que percebi. O que eu chamei de fim era apenas o começo da mulher que eu estava destinada a me tornar. A reconstrução começou de dentro, antes que o mundo notasse. Eu já não falava sobre Daniel, já não buscava respostas nas mensagens antigas, e já não chorava ao ver casais caminhando na praia. A dor havia se transformado em uma memória distante, como uma maré que deixou marcas na areia, mas que agora recuava devagar, sem ameaçar mais nada. Eu passei a olhar para mim mesma com um tipo novo de ternura. Não aquela que nasce da vaidade, mas a que vem do reconhecimento da própria força. Decidi mudar de cidade. Voltei para o litoral onde cresci, perto dos meus pais. Aluguei uma casa pequena de paredes brancas e janelas grandes, de onde eu podia ver o mar ao acordar. Eu, que antes temia o silêncio, agora o buscava. O som das ondas, que antes me lembrava despedidas, passou a ser companhia. O mar era o mesmo, mas eu já não era. Voltei a dar aulas com vontade. Passei a preparar minhas aulas como quem cozinha para amigos, com amor, calma e cuidado. Descobri prazer em ensinar literatura, em falar de histórias que, de alguma forma, se pareciam com a minha. Quando lia para os alunos trechos de romances sobre recomeços, sentia um nó na garganta, não de tristeza, mas de identificação. Eu era, de fato, um recomeço ambulante. Aos poucos, voltei a ter amigos, reencontrei pessoas que havia afastado quando vivia no mundo pequeno do casamento. Alguns me receberam com abraços, outros com cautela, mas todos com carinho. Reaprendi a rir, e cada gargalhada parecia arrancar um pouco do peso que eu carregava. Comecei também a escrever com mais seriedade. As cartas que antes eram desabafos se tornaram textos. Enviei alguns para revistas literárias pequenas e, para minha surpresa, um deles foi publicado. O texto se chamava Casa à Beira-Mar e falava sobre uma mulher que reconstrói a própria vida depois de perder tudo. Não havia nomes, mas quem me conhecia entendeu. Recebi mensagens de mulheres que disseram se ver ali, nas minhas palavras. Foi nesse dia que eu entendi que a dor, quando compartilhada com honestidade, pode virar farol. O dinheiro continuava curto, mas eu já não media riqueza pelo saldo da conta. Comecei a dar aulas particulares, vendi bolos, organizei feiras literárias na escola, pequenas vitórias diárias. A vida deixava de ser drama e virava rotina, e era isso que eu mais desejava: normalidade. Um fim de tarde, conheci alguém. Não foi amor à primeira vista, nem parecia uma história de filme. Era um colega de trabalho, viúvo, discreto, com olhos tranquilos e um jeito que não prometia nada, e talvez por isso me atraísse. Ele não tentava me salvar, não dizia as palavras certas, apenas escutava. E depois de tudo o que vivi, aprendi que escutar é a forma mais bonita de cuidado. Mas dessa vez, não tive pressa. Não quis encaixá-lo nos meus vazios, nem moldar o amor à imagem do que perdi. Fomos caminhando devagar, entre conversas, risadas e silêncios confortáveis. Eu estava aprendendo a amar sem perder a mim mesma. E essa era a maior reconstrução de todas. A casa nova começou a ganhar flores. O cheiro de bolo voltou à cozinha. Minha mãe me visitava nos domingos,
E às vezes eu a pegava me olhando em silêncio, como quem vê uma ferida antiga finalmente cicatrizada. Um dia ela disse: "Agora sim, você está de volta." E eu sorri, porque era verdade. Eu aprendi que a vida não devolve o que perdemos, mas oferece outras formas de plenitude. Aprendi que a força não nasce da ausência de dor, mas da decisão de não se deixar quebrar. E, principalmente, aprendi que o recomeço não é um ato repentino. É um processo lento, cheio de pequenos renascimentos diários. Hoje, quando olho para o mar, não vejo mais o cenário das minhas perdas, mas o reflexo da mulher que sobreviveu a todas elas. Eu sei que ainda vou sentir saudade, que ainda terei dias nublados, mas também sei que nenhum deles será capaz de me fazer voltar ao que fui, porque há dores que, quando curadas, nos devolvem inteiras, mais diferentes, mais fortes, mais verdadeiras. E é essa mulher, não a ferida, que eu escolhi continuar sendo. Hoje, quando conto essa história, percebo que ela já não me pertence apenas. Ela é um eco do que tantas outras mulheres viveram em silêncio. É o retrato do amor que a gente acredita que vai salvar, mas que, na verdade, vem para ensinar. Eu não falo mais de Daniel com raiva, nem com saudade. Falo com a distância de quem finalmente entendeu que algumas pessoas entram na nossa vida para derrubar paredes, não para construir teto. E às vezes é preciso a queda para que a gente veja o céu. Por muito tempo, achei que o divórcio era o fim. A palavra soava pesada, quase vergonhosa, como uma sentença de fracasso. Hoje, ela soa como liberdade, porque o fim de um casamento não é o fim da história. É apenas a última página de um capítulo que precisava se encerrar para que outro pudesse começar. E foi nesse intervalo, entre o que morreu e o que nasceu, que eu encontrei a mim mesma. O que aprendi? Que o amor não é medido pela intensidade do que sentimos, mas pela paz que ele nos traz. Que amar alguém não deve custar a nossa dignidade, nem exigir que a gente apague a própria essência para caber em outro. Que perdão não é esquecimento, é libertação. E que o amor mais bonito que existe é aquele que nasce depois da dor, quando a gente descobre que ainda é capaz de acreditar. Aprendi também que ninguém nos destrói sozinha. A gente participa da própria ruína quando escolhe permanecer onde já não há reciprocidade. Eu permaneci demais, e por muito tempo me culpei por isso. Hoje entendo que amar é um risco, e que alguns riscos valem mais pelas lições do que pelas recompensas. Voltar a viver sozinha me ensinou o valor do silêncio, a beleza dos pequenos rituais, o café quente pela manhã, o som das páginas virando, a luz dourada da tarde entrando pela janela. Tudo aquilo que antes parecia banal, agora é sagrado, porque é na rotina simples que o coração volta a bater no ritmo certo. O amor que eu tenho hoje não tem nome nem rosto. É o amor por mim mesma, pelas minhas cicatrizes, pelo caminho que trilhei. É a certeza de que, se um novo amor chegar, será bem-vindo, mas não essencial. Eu não espero mais ser completada. Eu já sou inteira. E se existe algo que desejo para quem ouve essa história, é isso, que você entenda que o fim não é punição. É o convite mais sincero que a vida pode te fazer para voltar a ser quem você sempre foi, antes de se perder tentando ser tudo para alguém. O amor, quando é real, não te diminui, te expande. E se for preciso quebrar para crescer, então que a dor venha com propósito, porque o coração, quando se reconstrói, não volta ao formato anterior. Ele cresce. Hoje, ao olhar o mar pela janela, agradeço por tudo que perdi, porque foi no meio dos destroços que encontrei minha liberdade. E talvez seja isso o recomeço, parar de buscar o que se foi e começar a amar o que ficou. E se um dia eu voltar a amar, que seja sem medo, não por esquecimento do passado, mas por gratidão. Porque até as feridas, quando cicatrizam, viram mapa.